Eu trabalho com 5 pilares fundamentais que eu acho muito importante que você conheça esses pilares e de repente esses mesmos pilares podem estar e podem sustentar aí a sua produção, a sua produtividade, levar você ao topo da alta produtividade. Dentre esses 5, vou começar com o primeiro, um dos primeiros, que é a base. O que é a base, pessoal? É o solo. O solo é sua base, é a sua estruturação, o que vai te segurar, o que vai te sustentar, é o que vai fazer com que a sua propriedade se torne produtiva. O que há de mais importante na sua propriedade, seu bem de maior valor, é o solo. Tá? O que há de melhor, de bem que você tem na sua propriedade é o seu solo. Eu sou cristão e por isso eu te digo, né? O que é a base para você? É a questão familiar. Então cuide bem de sua família, cuide bem do seu solo, que ele irá te responder. Dê aquilo que ele precisa, na quantidade que ele precisa, reestruture a sua família. Que família é essa? Olha só, estou falando do solo, isso mesmo. Eles têm que entender que ele faz parte dessa conjuntura para poder te responder. Por isso, entre esses 5 grandes pilares que eu trabalho, o solo, acima de tudo, tá? Acima de tudo, ele é a base para você poder fazer uma boa sustentação. Então, verifique a sua análise de solo, verifique a quantidade de percentuais que tem de nutrientes, verifique a questão granulométrica para você ver quantidade de areia, silt, argila, é a base para você, tá bom? Entenda mais sobre a matéria orgânica que você tem, entenda mais sobre a CTC que esse seu solo tem, entenda mais o que você pode fazer para agregar esse solo. Que assim como a nossa família, quanto mais você dá para sua família, mais amor, mais carinho, ele mais te responde. Olha só, presta atenção muito nisso, começa a entender. Bom, desse segundo pilar que eu acho muito importante, pessoal, é a adubação. O que a adubação ela condiz o que para você na sua vida? É a sua alimentação. Se você se alimenta mal, fora de hora, você tem um baixo rendimento, uma baixa produtividade. Não é diferente com a planta. Você tem que saber a quantidade de adubo, saber quando adubar, onde adubar, por que adubar, quais as dosagens você precisa de adubo, quais são os adubos essenciais em cada fase, em cada momento. Quando a gente fala de momento, pessoal, eu estou falando com vocês aqui de questões fisiológicas. Neste momento a planta está florando, o que eu tenho que conceder para essa planta? Neste momento é pós-florado, o que eu tenho que conceder para essa planta? É a mesma coisa da alimentação. Não tem como você ir para uma academia, morrer de malhar, chegar aqui e querer comer muito pouco ou se esbanjar numa feijoada. Não, você tem que ter um negócio regrado. É difícil? Claro que não. Claro que não. Você só tem que entender. Tá? Porque quem aprende não depende. Então já falei do segundo ponto, do segundo pilar muito importante do qual eu trabalho. Um é o solo. O segundo ponto, a nutrição. Outro ponto importantíssimo para sustentar tudo isso para vocês é manejar. Quando eu falo manejar, pessoal, é você tratar, é você entender na sua família, né? De repente você é um filho, de repente você é uma mãe, tá? De repente você é um pai, de repente você é um irmão. A sua família são pessoas diferentes. Você tem que entender essas pessoas para conseguir fazer o quê? A melhor harmonia possível. Você tem que manejar essas coisas, agradar a esposa lá com um buquê de flores, levar para jantar, né? Dar uma alimentação diferenciada, porque um filho lá ele tem problema com lactose, o outro precisa mais de cálcio. Então não é diferente com as plantas no manejo dela. Número de haste dessas plantas, qual espaçamento é melhor para essas plantas, qual o sistema de irrigação é melhor para essa planta, qual o sistema de nutrição é mais eficiente para essa planta. Isso é manejo. Quantas hastes eu irei deixar por hectare e quantas hastes por planta? O que essa planta mais necessita de nutrição por planta? Que planta? São clones diferentes, variedades diferentes. Isso é importante na tomada de decisão. Olha só o que eu estou falando, o pequeno terceiro pilar de sustentação disso que a gente já trabalha há 20 anos, que vem dando sucesso. Solo, adubação, manejo. Quer saber mais um muito importante? Monitoramento. Não adianta.
aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Se você não medir, não monitorar, não acompanhar, como é que você vai saber se o seu GPS que você ligou está te colocando no caminho certo? Tem uma parada muito massa, eu falei para vocês, eu sou cristão, que diz o monitoramento é o seguinte: vigiai e orai. Se você não vigiar aquilo que está lá, não monitorar a praga, não monitorar a doença, não monitorar a água, não monitorar custo, olha isso tudo, cara, coisas simples de serem feitas, né? Se você não monitorar controle de formiga, olha isso, não monitorar a presença dos seus funcionários, cara, isso é importante, tá? Então, olha só, já falamos aí sobre solos, já falamos sobre nutrição, já falamos sobre manejo, falamos monitoramento. E agora, para mim, não é porque o último é o menos importante, que para mim é o mais importante de tudo. Você pode fazer isso tudo com total eficiência, você pode fazer isso tudo, se dedicando, pode fazer isso tudo, mas se Deus não estiver, presta atenção que eu tô te falando, se Deus não estiver no seu barquinho, você pode remar o quanto você quiser, a quantidade de água vai entrar e seu barco vai afundar. Coloca um propósito, entra com propósito com Deus, tá? Coloca Deus dentro do seu barquinho, dentro da sua casa, dentro da sua lavoura, que senão você pode fazer isso tudo. Uma boa adubação, um bom manejo de solo, um bom monitoramento e ainda assim as coisas desandarem. Beleza? Fechou?